debate Corinthians e Fortaleza, o primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana envolvendo brasileiros, né? O Fortaleza que trouxe um resultado bom, né? Para o jogo da volta no Castelão, joga por uma vitória simples, com o apoio da sua torcida, jogando em casa no Castelão, né? Jogou até melhor do que o Corinthians, poderia ter um apetite um pouco a mais para sair vitorioso, né? Eu acho que faltou isso para o Fortaleza conquistar a primeira vitória na Arena Corinthians, né? O Corinthians teve dificuldades no começo do jogo, a torcida fiel corintiana fez a festa, né? Tentou ali, fez de tudo para empurrar o time, mas o fato é que o Corinthians, no atual momento, aí, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, não consegue performar jogando em casa, né? Não consegue amassar, imprimir assim, uma pressão nos adversários. O Fortaleza, com muita personalidade, né, não se inibiu em nenhum momento. A gente está jogando na casa do adversário com o estádio lotado. Mais de 42 mil pessoas, né, estiveram presentes na Arena do Corinthians, do Itaquerão, para esse empate entre Fortaleza e Corinthians. O jogo foi 1-1. Alguns babacas, né, torcida aí do Fortaleza, organizada, acabaram entrando em confronto entre si, né, manchando aí um pouco o começo do espetáculo. Né, os caras, é muita babaquice, né, você sair da capital cearense para se envolver em brigas, né, lá em São Paulo, né? Isso aí é horrível, né? Tomara que tenham prendido aí os responsáveis e que fiquem presos aí para no jogo da volta ainda ficarem lá em São Paulo, né? Ficarem com gostinho aí para ver se aprende aí alguma coisa na vida, né? De que esse tipo de comportamento aí tem que acabar no futebol. Falando do jogo, né? O Fortaleza, como eu falei, né? Muita personalidade, né? Não adiantou a marcação, apesar do time, da escalação ser aquela mesma, ser nenhuma surpresa dos últimos jogos, com o Guilherme ali pelo lado esquerdo, o Lucero como centroavante, o Marinho aberto pela direita, ajudando na recomposição, na marcação ali com o Tinga, que era o lateral direito, na esquerda o Pacheco, né, a defesa, aquela mesma, né, já falei dos dois laterais, né, com o Brits, com o Tite, né, o Tite com a característica mais lenta, né, mas é um zagueiro experiente, está encaixado no esquema do Vojvoda, né, o goleiro João Ricardo também, né, o meio campo ali do Fortaleza com o Zé Wellison, Caio Alexandre e o Pochettino, que para mim foi o cara que destoou desse time do Fortaleza. O Pochettino, ele tem assim atuações irregulares, né? Às vezes ele vai bem e às vezes ele vai mal, né? Não contribuiu muito pouco dessa vez com o time, né? Na marcação, não estava pegando ninguém, marcando ninguém, e na criação também deixou a desejar. É um cara que às vezes decide no passe, decide no arremate de média e longa distância, numa cobrança de falta, mas achei que o rendimento nesse jogo dele foi bem abaixo, né? Poderia, se fosse melhor, o Fortaleza poderia ter tido um pouco mais de sorte aí no placar e saído vitorioso, conquistaram a sua primeira vitória aí na Arena do Corinthians. Outro cara também que não teve numa noite boa, assim, um jogo de muita pegada, um jogo que imprimia velocidade, e o Lucero, né? Ele tem essa dificuldade, né? Ele costuma participar dos jogos, mas nesse jogo, né, justamente pela falta de velocidade que ele não tem, ele teve dificuldade. Também teve uma apresentação abaixo, também não foi assim. Achei o Pochettino mais abaixo que ele. Mas o Lucero, ele pode render mais, né? Um jogador decisivo, um jogador goleador. Ele poderia ter rendido um pouco melhor nesse jogo de ida lá na Arena do Corinthians. O jogo da volta é outro papo, pode ser que esteja numa noite mais inspirada e ajude o Fortaleza de fato aí marcando gols aí decisivos. O Fortaleza vai precisar, né, fazer gols para chegar nessa final, né, para não levar para os pênaltis, né, pelo amor de Deus, né, não dá para a torcida tricolor passar por esse sofrimento, né, de levar para as penalidades. Né, e no primeiro tempo o Fortaleza conseguiu fazer o gol ali na cobrança de escanteio. Zé Wellison foi mais feliz ali do que a zaga do Corinthians, embora a arbitragem tenha tido dificuldades, anulou, marcando uma falta inexistente. Depois, com a ajuda da arbitragem de vídeo, o árbitro uruguaio acabou ali validando o gol tricolor, né, que parecia que ia crescer no jogo, mas de repente, com descuido ali, num contra-ataque, o Guilherme acabou errando ali o que poderia ser um passe para o Pochettino, que estava na entrada da área, ou mesmo para o Lucero, que estava dentro da área, tentou precipitadamente finalizar e pegou a defesa desprevenida, a marcação espaçada do Fortaleza. O Corinthians acabou se aproveitando, né, desse momento, né, o Fagner roubou a bola e serviu ali o Renato Augusto, jogador de muito talento, né, enxergou ali o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto é um capítulo à parte em jogos contra o Fortaleza, né, tá virando isso, felizmente para o tricolor, né, na velocidade ganhou do Tite,
O Brits veio lá do outro lado tentar cobrir o Brits, aliás, o Tite, né, que não conseguiu chegar na bola, mas chegou tarde. O atacante corintiano acabou batendo cruzado e vencendo o goleiro tricolor. Aos 40 minutos o Corinthians chegava ao empate e parecia que ia botar pressão ali, né? Mas não, né? O Fortaleza resistiu bem e o Corinthians tem essa dificuldade, né? De marcar um golzinho chorado e não conseguir virar, né, para marcar um gol, um sacrifício. No segundo tempo achei que o Fortaleza poderia ter voltado com o mesmo apetite, mas não sei se é estratégia do treinador, do time ficar esperando um pouco mais para jogar no contra-ataque, um pouquinho mais de força. Eu creio que o Fortaleza teria saído vitorioso aí do Itaquerão, quebrado mais esse tabu, mas parece que o Vojvoda e seus comandados preferiram valorizar o resultado e segurar o empate para jogar ali no Castelão as fichas, né, apostando numa vitória para chegar nessa final. O Corinthians no segundo tempo, de fato, teve mais posse de bola, mas não teve assim tanto perigo contra o gol do Fortaleza. O Marinho saiu contundido no segundo tempo, o Pikachu entrou, teve chance de fazer gols, o Pikachu tá mal na finalização. Se fosse naquele outro momento do Pikachu, de onde ele chutava era gol, teve pelo menos umas 2, 3 chances de marcar para o Fortaleza e não conseguiu, né? E olha que o Fortaleza, como eu falei, né, teve uma atuação mais moderada no segundo tempo, não teve tanto apetite assim em busca do gol. O Corinthians fez 2 alterações, o Romero e o Mosquito entraram no segundo tempo, mas nada que pudesse assim imprimir. Achei que o Lucha foi mal, tirou o jogador, na minha visão, mais perigoso do Corinthians, foi o Wesley, jogador de velocidade, que vinha dando um calor ali no primeiro tempo, no lado direito da defesa do Fortaleza. Equivocadamente, na minha visão, o Lucha acabou substituindo esse jogador, fazendo entrar ali o Romero no lugar dele, tirou o Moscardo, o volante, para colocar o Gustavo Mosquito no segundo tempo. Não surtiram muito efeito, não. O Corinthians ficou com posse de bola, chegava na área do Fortaleza, mas tinha dificuldades para finalizar, né? Uma defesa só, creio que o difícil que o João Ricardo fez no segundo tempo. O Fortaleza aqui lá chegava com suas oportunidades. O Machuca também entrou em campo, esteve em campo também o Machuca no lugar do Guilherme, jogador que é jovem, né? Ainda está se adaptando, né? Faz boas jogadas de velocidade, mas prende muita bola. Acho que por isso que às vezes o Vojvoda reluta em colocá-lo em campo, né? Ele tem que soltar mais a bola, tem que saber que o jogo é coletivo, né? Faz parte do futebol, mas com o tempo acredito que ele aprenda. Tem uma certa qualidade, mas poderia ter colaborado mais com o time se tivesse jogado coletivamente, não prendido demais a bola. O Caleb entrou, para mim, uma surpresa, entrar numa partida dessa de muita pegada, uma partida decisiva, jogador que vinha parado aí um momento aí, voltando de contusão, mas estava no banco, talvez esse último jogo que ele ficou fora contra o São Paulo, aprimorando o condicionamento físico, mas falta ritmo de jogo. Mas até que foi bem, não foi mal não. Dentro da proposta assim, dele voltar depois de uma contusão, achei que o Caleb entrou bem e no próximo jogo poderá estar mais inteiro para ajudar o Fortaleza entrando no segundo tempo. Gosto muito do Caleb entrando no segundo tempo. Entrando no começo do jogo, acho que ele não tem esse mesmo rendimento, né? Então, é isso, né? O resultado não foi dos piores, poderia ter sido melhor, na minha opinião. O Corinthians não atravessa uma boa fase, apesar de ser semifinalista aí da Copa Sul-Americana. A pressão por um título, né, em 2023, essa é a última chance do Corinthians e também do seu presidente, né, que vai sair agora no final do ano. O Corinthians vai ter uma eleição agora em novembro e será um dos poucos presidentes a não conquistar nenhum título, né? Caso não venha a conquistar, né? Porque tem o jogo da volta, o Corinthians pode chegar à final, pode, o confronto está em aberto, foi empate, mas o Fortaleza tem essa vantagem, né, de decidir em casa, jogando diante de sua torcida, no Castelão, onde ele está acostumado a jogar, onde ele já venceu esse Corinthians jogando pelo Campeonato Brasileiro, jogou bem contra o Corinthians de novo, lá na casa do Corinthians, né, não foi mal, né, com muita personalidade, no primeiro turno também jogou bem, então o Corinthians é um time que não assusta, né, o Fortaleza jogando a bola que vem jogando nos últimos jogos, tem plena condição de fazer um bom resultado e não levar, pelo amor de Deus, para os pênaltis, né, porque o Corinthians tem levado muita sorte, o Cássio é um bom goleiro, cresce nessas horas aí das penalidades, o Corinthians ganhou sobrevida muito aí na própria Sul-Americana, na Copa do Brasil, nas disputas de pênalti. O Fortaleza tem que jogar uma bola redonda aí para matar o jogo aí dentro dos 90 minutos, mais os acréscimos, mas sem essa de levar para as penalidades. Daqui a uma semana, então, novo confronto no Castelão, 9h30 da noite. A gente espera muito aí que o Tricolor supere o Corinthians e avance essa final, a outra semifinal, o primeiro jogo entre LDU e o time do Defensa e Justiça da Argentina.
que acontece nessa quinta-feira. Aí, né, a gente espera muito que o Tricolor passe e espere aí um desses dois adversários para jogar no Uruguai essa final inédita que seria para o Fortaleza, uma final de Copa Sul-Americana.